Eu quero compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus que está João, né, o Evangelho de João 1, versos 1. Verso 1. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que edificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. Então, aqui, né, nesse trecho de João, o Evangelho de João já abre com uma revelação, né, uma revelação de quem Jesus é. Né? Primeira coisa, Jesus é Deus, ele não é um tipo de Deus. Muitas vezes a gente conversa, né, com outras pessoas de outras religiões e tal, e durante um tempo eu frequentei não, estudos, né, da Testemunho de Jeová, e eles batem, né, biblicamente, né, com bastante conhecimento, e eles falam que a Bíblia deles é igual à nossa e não é. Né? Eu tenho uma Bíblia de Testemunho de Jeová aqui em casa, e se você ler esse mesmo trecho, né, de João 1, fala o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Era como se Jesus fosse uma coisa e o Pai outra. E não é isso que a Bíblia prega. A Bíblia prega Jesus sendo Deus. Aí você fala assim, mas como que Jesus é Deus se são duas pessoas distintas? É porque é simples, né? É como, por exemplo, meu nome é Fernando, né? Eu tenho o meu lado que é pai, né, dos meus filhos, que só eles me conhecem como pai. Eu não sou pai de mais ninguém. Só os meus filhos me conhecem como pai. Eu tenho meu lado empresário, que só com quem eu me relaciono profissionalmente vai entender quem eu sou profissionalmente. Né? Às vezes as pessoas sabem que eu sou empresário, mas só vão entender isso quando a gente tiver uma relação profissional. E como pastor, né? Então eu não sou três pessoas, eu me revelo de três maneiras, né? Então é isso que a Trindade significa, viu, gente? Então, só para simplificar a coisa para vocês. Então, Jesus é Deus. Essa é a primeira revelação que a palavra de Deus nos traz. A segunda revelação que nos traz a palavra de Deus nesse trecho é que ele é o Verbo. O Verbo, se você ler lá em Gênesis 1, tudo que foi feito através do Verbo. Né? Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus fez. Então, assim, o Verbo, é até interessante, tem um trecho de Êxodo 3. Se você quiser anotar aí, vou abrir aqui rapidinho, Êxodo 3. Deus fala com Abraão, né, com Moisés, no seguinte, verso 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que
quando eu vier aos filhos do Egito, aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O que é eu sou? É o verbo. Eu sou é o verbo. Ser, né? Então, olha que forte isso. Deus não se revela com um nome. Seria muito mais fácil, né, gente? Cá entre nós, falar o nome, sei lá, um nome qualquer, né? Juscelino, né? O nome do meu Deus é X, é Shiva, é Buda. Esse é o nome do meu Deus. Seria muito mais fácil ter um nome. Só que Deus não está preso no nome, porque ele é um verbo. O que Deus está dizendo para Moisés? Que eu sou significa o que você precisa que eu seja. Se o povo está clamando por salvação, por libertação, eu sou a libertação, eu sou a salvação. Se o meu povo precisa de provisão, eu sou a provisão. Você vê em todo momento Jesus se revelando para o povo, dizendo, eu sou a porta estreita, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou. Jesus não tem, né? Jesus não tem amor, ele é amor. Jesus não tem salvação, ele é a salvação. Jesus não tem o caminho, ele é o caminho. Isso são coisas muito diferentes entre ter e ser. Concorda comigo? De um lado, existem deuses que propõem te dar. Do outro lado, tem o Deus Todo-Poderoso que ele é. Ele é a fonte. Quando ele é, a fonte é inesgotável. Se eu tenho dinheiro, gente, meu dinheiro um dia vai acabar. Por quê? Porque eu vou usar o dinheiro e se eu não repor esse dinheiro, eu fico sem. Mas se eu sou o dinheiro, eu sou a fonte de uma coisa que não vai acabar nunca, né? Eu sou o dinheiro, então de mim vai fluir dinheiro. Queria muito, né, que fosse. Então, não é uma proposta, é a realidade. Deus é, ele não tem, ele é. Então, essa é a maior revelação que Deus pode te dar no dia de hoje. O que você precisa, ele é, ele não tem. Quando você busca Deus, não busque a um Deus que tem salvação, não busque um Deus que tem poder, ele é o poder. O nosso Deus é o poder, ele é a força, ele é a nossa salvação. Então, esse verbo eu sou, você pensa assim, tá, eu sou o quê? Aí Deus devolve a pergunta para você, o que você precisa que eu seja? O que você precisa que eu seja? O que você quer que eu seja na sua vida? Eu vou ser, eu tenho poder para ser. Deus, eu estou num momento em que eu preciso de salvação dentro da minha casa, eu preciso que o Senhor alcance meu filho, eu preciso que o Senhor alcance a minha família, meus pais. Ok, eu sou a salvação para eles, eu sou o caminho deles. Por isso que muitas pessoas, gente, elas estão buscando o nosso Deus, estão buscando pelo que ele tem e não pelo que ele é. Um exemplo disso é quando Jesus fez o primeiro milagre, uma coisa que me chama muita atenção. Jesus fez o primeiro milagre foi no casamento, né, transformando água em vinho. E quando Jesus transformou a água em vinho, ninguém conhecia Jesus como Deus, como fonte de milagre. Jesus era Jesus. Jesus era apenas um homem, né? Na ausência
do vinho para aquele casamento, Jesus transformou água em vinho. Era aquilo que o povo precisava, é aquilo que ele fez acontecer. Então, Jesus foi convidado para aquele casamento não como alguém que podia resolver o problema do vinho. Ninguém sabia quem ele era e ninguém sabia que o vinho ia acabar também, né? Então, Jesus foi convidado para aquele casamento porque ele era Jesus. Olha o poder que Deus nos dá e nos surpreende quando a gente traz ele para a nossa vida só porque ele é Deus, só porque ele é Senhor, só porque ele é o nosso Pai, só porque ele é Cristo. Ele é o Jesus que nós desejamos ter perto de nós, sem interesse do que ele pode fazer. E aí entra a questão que Jesus fala, né, que os sinais hão de seguir aqueles que creem. Ou seja, eu mantenho a minha trajetória e os milagres vêm atrás de mim. Por quê? Porque quando eu estou em Cristo, quando eu estou em Deus, eu não vou dizer que você não precisa pedir, não. Precisa pedir. Mas sabe quando pedir é consequência de uma relação que você tem com a pessoa? E aí tudo que Deus faz na sua vida coopera para isso que você está tendo de relacionamento com Ele. Então, esse é o desejo do coração de Deus, que você encontre essa revelação. Ele é. Quando você disser qual que é o nome do seu Deus, seu Deus não tem nem nome, você fala, nem precisa, nem precisa com um nome desse, eu sou. Não, o que eu preciso que ele seja, ele vai ser. Tudo que eu clamar a Deus para que ele seja, ele vai ser. A libertação. Poxa, tem gente que está, né, presa. Eu preciso, Deus, de libertação. Tá lá. Eu sou a libertação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu te desafio a ler os evangelhos aí, né? Não precisa nem ler os 4. Leia um evangelho hoje, procura pelo menos 5 coisas que Jesus disse que é. Não vai ser difícil você achar. Não vai ser difícil você achar. Eu já falei um monte aqui, né? Então, assim, com essa revelação, gente, é só trabalhar, é só viver em fidelidade com Deus, que Ele será sobre a sua vida, Ele vai ser a provisão da sua vida, Ele vai ser a sua força, o seu poder, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a colocar o seu pedido de oração. Já tem algumas pessoas que já começaram a preencher aqui, né? Aí, ó, a Lu Rodrigues está dizendo, né? Olha que coisa, né? Livramento pro neto. É, eu sou o livramento, né? É Deus falando, eu sou o livramento, né? É interessante, né? A gente fala, né? Deus, eu também falo isso, né? Eu falo assim, nossa, Deus me deu um livramento. Mas vamos pensar dessa forma agora. Deus é o meu livramento. Ele agiu com livramento na minha vida. É o verbo em ação na nossa vida. Ele é o verbo, né? Amém. Sebastião, oração pela família, amém. Declara aí, Sebastião, Deus é o que ele precisa ser na sua família. O que ele precisa, né? Ele precisa ser a paz na sua família. Ele é a paz da sua família. O verbo, eu sou. Começa a declarar isso em nome de Jesus, amém? A Lu também falou. Isso aí, Carol, amém. Glória a Deus. Aí a Regina falou, exatamente, nós também somos, né? A gente, a gente é representante, né, dessa fé. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino, né? Isso aí, Charles, exatamente, né? Se o meu povo clama, Deus é, né? Ele sara a nossa terra. Amém, amém, amém. Vamos lá, pessoal, coloca aí o pedido
de oração. É verdade aí, ó. Tá vendo? A Kelly falando. Às vezes a gente sem falar, Deus já provê, né? Maravilhoso isso. Amém, Vanessa. O nosso Deus é a cura que seu pai precisa e sua tia precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Débora, Tati. Amém, Tati. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Ele é, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Jonathan, amém. Glória a Deus. Opa, agora encheu de aula aqui, geração. Estou lendo todos aqui. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje enquanto eu estiver orando aqui, eu vou convidar você a profetizar que Deus é. Ele é. Você vai começar a declarar: Deus, o meu Deus é a minha provisão. O meu Deus é a cura dentro da minha casa. O meu Deus é o poder, né, transformador de capacitação, realização na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Enquanto eu estiver orando, começa a profetizar para a glória do Senhor. Amém? Senhor, nós te damos graças nessa manhã por estarmos reunidos aqui, Deus, declarando em nome de Jesus o teu poder sobre nós, a tua unção sobre nós, tua glória e tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar o Deus Todo-Poderoso entrando em ação agora. O teu nome é poder, o teu nome, ó Deus, é força, fonte de vida para nós. O teu nome, ó Deus, é o resultado que precisamos, ó Pai. O eu sou, grande eu sou, se manifestará nas nossas vidas com operações de milagres, realizações de sinais, maravilhas, porque o teu nome é poderoso, poderoso para fazer o impossível acontecer. Em ti, ó Deus, todas as coisas foram criadas. O Senhor não se surpreende com absolutamente nada. O Senhor, ó Deus, tem todo o poder, ó Deus, o Senhor, ó Deus, tem toda a força, porque o Senhor é a fonte de todas as coisas, o Senhor é a fonte de todo recurso que nós precisamos, e nós clamamos ao Senhor pela tua ação, teu agir em nossas vidas. O Senhor é a salvação, o Senhor é a cura que precisamos, o Senhor é, ó Deus, o poder, a manifestação que precisamos urgentemente nas nossas vidas. O Senhor é a libertação, o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, a paz. O Senhor é o bom pastor, o Senhor é o pão da vida. Deus, o Senhor é a luz do mundo. Nós estamos ligados nessa fonte, na fonte de todo o poder desta terra. Nós pedimos ao Senhor a tua cobertura, ao Senhor nós te pedimos em nome de Jesus, nos guia nessa semana, para uma semana surpreendente, onde o nome do Senhor será glorificado, onde o nome do Senhor será engrandecido, Pai. Em nome de Jesus, nós nos dedicamos a Ti nesta manhã, pedindo a Ti, ó Deus, revela a nós o Teu poder, revela a nós o Teu nome, a ação do Teu nome, em nome de Jesus. Por isso que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, ó Deus, que ao Teu nome o inferno tem que bater em retirada. Por isso que ao Teu nome o Senhor cura enfermidades. Ao Teu nome, ó Deus, nós recebemos poder. Ao Teu nome, Deus, nós celebramos, ó Deus, tudo que nós temos, ó Deus, clamado ao Senhor. Já com intimão, nós celebramos, porque cremos que a ação do Teu poder será visível nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que assim seja sobre nós e através de nós, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Em nome de Jesus. Amém? Toda vez que você orar, querido, comece a tomar posse disso. Amém? Por isso que a Bíblia diz, vou finalizar com isso aqui, a Bíblia diz para nós entrarmos na presença de Deus com confiança.
né? Crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Entrar na presença de Deus não entra como coitado, não entra como, ai, será que vai dar? Entra com confiança, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Entra com ousadia,